Olá! Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre regimes próprios de previdência social, apresentando diferenças dele em relação ao regime geral e algumas perspectivas diferentes, diferentes pontos de vista, seja do servidor, seja do ente federativo que está oferecendo aquele RPPS, e olhar assim quais seriam algumas vantagens, algumas desvantagens, na verdade algumas características que a gente pode pensar sobre esses RPPS. Primeiramente, é interessante a gente falar sobre as diferentes fontes de financiamento dos RPPS. O que compõe o financiamento, o fundo que vai futuramente formar o recurso, né, os recursos necessários para o pagamento de todos os benefícios. Bem, primeiramente as contribuições, nós temos aqui as contribuições. E essas contribuições elas podem ser do ente federativo e também dos segurados, né? Sejam eles ativos, dos inativos e dos pensionistas. A gente tem aqui os servidores ativos, os servidores inativos ou outros beneficiários, né, que são, por exemplo, os pensionistas. E aí cada RPPS vai definir qual é essa alíquota de contribuição necessária para o custeio dos benefícios de acordo com a sua massa de participantes, distribuição de salários, todas as características daqueles participantes do RPPS. Essas alíquotas de contribuição, elas são definidas teoricamente, elas são definidas atuarialmente, mas é claro que toda a implementação desses cálculos atuariais, ele passa também por questões políticas. Então, às vezes, o atuário identifica que é necessário ter uma determinada alíquota de contribuição e enfrentam alguma dificuldade para implementar aquela alíquota, porque são interesses diferentes, né? Dessas pessoas que estão interessadas, que estão vinculadas aí de alguma forma aos RPPS. Exemplo, pode agora haver contribuição dos segurados inativos e dos pensionistas. Inclusive, até a reforma da Previdência, a última de 2019, não podia haver cobrança dos segurados, dos servidores inativos naquilo que eles ganhavam abaixo do teto do regime geral, né? Só era cobrado daquilo que eles ganhavam acima do teto, mas com a reforma foi possível cobrar deles naquilo que eles ganham abaixo do teto. Isso vai ser implementado em cada RPPS de acordo com a sua necessidade, né? Um RPPS que está equilibrado sem a necessidade disso, pode ser que ele não implemente. Mas se existe algum déficit, é claro que ele vai procurar formas diferentes de contribuição, né, de formação de recurso, e uma dessas formas pode ser essa. Mas aí, para a implementação efetivamente desse tipo de possibilidade, é necessário ter uma aprovação na Câmara dos Vereadores, a implementação. E aí, então, a implementação. Então, uma coisa que pode haver por questões políticas ali da discussão, verificou-se que talvez a melhor solução não seja exatamente essa, seja alguma outra. E aí vão se discutir quais são as soluções possíveis para o financiamento daquele RPPS. Bem, mas é importante aqui que vocês saibam que pode haver, né, contribuição do ente federativo e dos servidores ativos, inativos, dos pensionistas, de todos esses. Ok? Outro tipo de financiamento, né, de fonte de financiamento, são as de receitas decorrentes dos investimentos. Essas contribuições, se a gente está no regime de capitalização, como é a proposta dos RPPS, esse recurso vai ser investido no mercado financeiro. E daí vem também um retorno desses investimentos, que vai, né, preferencialmente aí, aumentar esses recursos para depois formar todo esse fundo que vai custear os benefícios. Nós temos também a compensação financeira de benefícios previdenciários. O que é isso? Bem, acontece o seguinte: se um servidor ele estava trabalhando e contribuindo para a Previdência, para o regime geral ou para outro RPPS, e depois vai para este RPPS, possivelmente porque ou mudou de ente federativo ou passou, né, da iniciativa privada para o serviço público, ou pode ser ainda porque foi implementado o RPPS naquela data e a partir daquele momento é que os servidores estavam vinculados ao RPPS, antes disso eles estavam vinculados ao regime geral. Bem, mas então, quando a gente tem que o servidor ele estava fazendo contribuições para um determinado regime e foi para outro, o regime de origem tem que pagar um determinado valor para o regime de destino para fazer essa compensação financeira dos benefícios previdenciários. Como que se dá esse pagamento? Quando o servidor se aposenta,
Quando ele começa a receber os benefícios, aí o regime de origem vai fazer transferências para o regime de destino em valores proporcionais ao tempo em que o servidor contribuiu para aquele regime de origem. Então, se ele contribuiu aí durante 30 anos ao todo, todos os regimes, no regime de origem foram só 10 anos, então ele vai passar 10 30avos daquele valor de benefício. E assim, né, para outros valores também. Então, nós temos aí essa compensação financeira, que ela, inclusive, é uma forma de mitigar, né, possíveis déficits aí, quando existe essa migração, essa, pode-se dizer, uma certa portabilidade de um regime para outro regime. Bem, nós podemos ter também valores portados pelo ente federativo que não são exatamente contribuições. Né? As contribuições, as contribuições normais, elas são tidas mensalmente, né, pelos cálculos atuariais e tudo mais, mas pode ter, por exemplo, a situação de um déficit. E aí ser necessário aportes desse ente federativo além dessas contribuições. Então, nós temos aqui também essa possibilidade de aportes ou outras possibilidades também que possam surgir de acordo com a necessidade e de acordo também com a realidade aí de cada ente federativo. Então, nós temos aí as formas de fontes de financiamento do RPPS. Nós temos, então, que no decorrer do tempo da existência de um RPPS, os valores vão sendo portados, contribuídos e tudo mais. E né, nós temos aí uma parte de todo o montante que vai gerando no decorrer do tempo o fundo daquele RPPS. Uma parte desse montante é formada pelas contribuições dos servidores, outra parte pelas contribuições patronais e uma outra parte pela rentabilidade desses recursos. Em relação a benefícios, o que a gente tem de diferença do regime geral para o regime próprio? Bem, no regime geral a gente não tem aposentadoria compulsória e no regime próprio a gente tem aposentadoria compulsória. É uma diferença grande aí e a aposentadoria compulsória, se a pessoa contribuiu por pouco tempo, ela vai receber um benefício proporcional àquele tempo que ela contribuiu. Então pode efetivamente gerar valores de benefícios um pouquinho mais baixos aí do que se a pessoa continuasse contribuindo e tivesse vinculada aí no regime geral. Então, a gente tem aí essa particularidade da aposentadoria compulsória. Compensação, as pessoas podem ver isso como uma vantagem, né? Porque, afinal de contas, ter que se aposentar, mesmo recebendo, poder se aposentar, mesmo recebendo um benefício menor, talvez seja vantajoso aos olhos de algumas pessoas, de acordo com as expectativas, né, pessoais aí, individuais. Algumas pessoas podem ver isso sim como uma vantagem. Né? Em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, né, ela foi extinta na última reforma da Previdência, apesar da gente ter aí algumas regras de transição, mas ela não exigia idade mínima, enquanto no regime próprio tem-se aposentadoria não por tempo de contribuição, mas aposentadoria por tempo de contribuição e idade, os dois itens, eles são aí necessários, né? Então exigia-se uma idade mínima, não existia a possibilidade só de aposentadoria por tempo de contribuição unicamente. Em relação à aposentadoria por invalidez, enquanto a gente tem que no regime geral a gente tem a necessidade de carência, no regime próprio pode não haver essa carência. Então, dado que a pessoa se tornou um servidor público, caso entre em invalidez, já vai ter aí direito a algum benefício. Isso pode ser visto também como algo vantajoso para os servidores, né? Não acontece no regime geral. Eu já comecei a falar aí algumas vantagens e desvantagens, sistematizar dessa forma, mas vamos avançar mais um pouco. É interessante assim pensar, como eu falei, né, da aposentadoria compulsória, que algumas coisas são vantajosas aos olhos de algumas pessoas e desvantajosas aos olhos de outras. Então a gente tem, na verdade, características, que eu meio que sistematizei aqui em vantagens e desvantagens, mas lembrem-se sempre disso, né? Às vezes o que é vantagem aos olhos de um é exatamente a desvantagem aos olhos do outro. Vamos ver aqui, né? Eu coloquei aqui mais algumas coisas, né? Em relação aos olhos daquele que é o servidor municipal ou servidor estadual. Uma vantagem seria a ausência de teto para o benefício para aquelas pessoas que ingressaram antes da reforma de 2019. Depois disso, as pessoas que ingressaram, elas estão aí, existe a exigência de um teto para o valor dos benefícios, a pessoa ganha mais, ela tem que se vincular à previdência complementar. Até a reforma de 2019, isso só era para os casos em que o ente oferecia alguma previdência complementar para os seus servidores.
né? E a partir da reforma, todos os entes são obrigados a oferecer essa previdência complementar para os que recebem acima do teto. Então, houve essa mudança aí, né? Mas até então a gente podia colocar isso como uma vantagem indiscriminada. Né? A ausência de carência para alguns benefícios, né, como eu citei a questão da invalidez, o abono de permanência. O que é esse abono de permanência? Quando o servidor completa a idade de se aposentar, se ele decide não se aposentar, ele não paga mais a contribuição. Não é exatamente isso, tem um abono de permanência, que ele vai receber de volta a contribuição que ele pagou. Então, na prática, aquele valor de contribuição não afeta mais os seus rendimentos. Isso é um estímulo para que o indivíduo possa permanecer no trabalho e adiar a sua aposentadoria, porque afinal de contas é mais barato pagar de volta a contribuição do que pagar o valor de um benefício inteiro. Né? Então, essa aí é uma forma de estimular a permanência do servidor no seu trabalho, adiando assim a aposentadoria. Esse tipo de coisa não existe no regime geral, né? E algumas pessoas querem continuar trabalhando e vão continuar contribuindo. Né? Tem também a questão que a participação dos servidores na gestão ela é efetiva. Isso permite maior transparência para com o servidor público, autonomia da administração dos recursos. Os servidores públicos, eles efetivamente podem fazer parte da gestão dos recursos de um regime próprio. Isso é muito vantajoso caso essa gestão seja bem feita. Né? E existe essa possibilidade sim, de fazer essa gestão. Eles acompanham de perto e podem ter, pelo regime de capitalização, benefícios bem vantajosos em relação àquilo que eles teriam no regime geral, caso esses recursos sejam bem administrados. Então, existe aí esse envolvimento maior e, tendo a participação dos servidores, evita-se também outros tipos de danos, não só a questão da má gestão, mas alguns tipos de distorções dos objetivos do RPPS. Então, essa participação ela é muito bem vista. É claro que ela resulta também num trabalho. Então, a gente pode pensar que uma desvantagem seria que existe esse trabalho, né, de acompanhamento, de gestão, né, mas a gente tem o bônus sempre acompanhado de algum ônus. Algumas desvantagens. Bem, existe a possibilidade da contribuição, da alíquota de contribuição ser superior àquela que seria observada no regime geral. Como que essa alíquota é calculada? Ela vai ser sempre maior? Nem depende, né? Porque a alíquota é calculada atuarialmente, vai depender da situação financeira atuarial daquele regime próprio. Então, assim como existe a possibilidade da alíquota ser maior, existe a possibilidade da alíquota ser menor. Vai depender da situação de equilíbrio. Assim também como a gente tem que, talvez, no regime geral, né, aos olhos de alguns, a alíquota deveria ser maior do que ela efetivamente é, mas existe toda uma discussão aí do porquê sim e porquê não. Existem também mais critérios a serem observados para as aposentadorias voluntárias, né? Como eu disse, a questão da aposentadoria de tempo de contribuição, ela existe também alguma idade mínima, né? Muitas vezes para aposentadoria ou para receber algum outro tipo de benefício, é necessário não só tempo de contribuição, mas tempo naquele cargo, para saber se o rendimento, né, que significa os salários aí do servidor, se eles vão ser computados naquele tipo de benefício ou não, porque existe um tempo mínimo naquele cargo e tudo mais. Então, existe uma série de critérios a mais a serem observados aí no regime próprio. Existe também a possibilidade de aposentadoria compulsória, né? Como eu disse, pode ser visto com vantagem ou desvantagem para alguns. E o benefício de aposentadoria por invalidez pode ser apenas proporcional, até porque não existe uma carência aí para esse benefício. Então, a gente pode ver aí que uma determinada característica, muitas vezes, ela pode ser vantajosa, ela pode ser desvantajosa, depende dos olhos de quem vê ou da situação em que se está. Né? Vamos lá discutir mais alguns. E aos olhos do município, como que isso ficaria, né? O que seria vantajoso ou desvantajoso aos olhos do Estado, do município, do ente federativo por trás daquele RPPS? Bem, uma vantagem é que existe a possibilidade da alíquota de contribuição ser inferior à alíquota do regime geral. Uma desvantagem seria que também existe a possibilidade de ela ser superior. Vai depender de quê? Dos cálculos atuariais, da situação financeira atuarial daquele município ou daquele estado. Então, existe aí essa possibilidade tanto de ser inferior quanto de ser superior, tá certo? Existe a compensação financeira, então isso mitiga bastante a questão do financiamento dos benefícios, porque uma parte do financiamento é feita por essa compensação. Isso equilibra um pouco mais as contas aí.
ajuda no financiamento do RPPS. E existe um plano de custeio que vai ser seguido e tudo mais, e que se pode já fazer algum planejamento com base naquele plano de custeio. E uma coisa que se utiliza do regime de capitalização, que numa situação que a gente tem de a população não cresce tanto, né? Além da gente pensar na população como um todo daquele estado, daquele município, a gente tem que pensar na população dos servidores, tá? Na verdade, a gente tem em muitos lugares que a população de servidores públicos diminui, né? Nessa situação, o regime de repartição seria inviável, né? Mas como os RPPS eles são estruturados, pelo menos teoricamente, em capitalização, eu digo teórico porque nem todos às vezes seguem, né, essa capitalização. Alguns começaram em repartição e ainda não conseguiram migrar para a capitalização, mas a ideia é que eles sejam capitalizados. E nessa capitalização, para esse tipo de situação em que a gente tem uma situação ou estável ou até decrescente, a gente tem que a capitalização é um regime mais barato, ainda conta com a rentabilidade dos recursos. Então, isso pode ser vantajoso, né, para o custeio. Né? Algumas desvantagens, né? Como eu disse, é necessário gastos com consultoria. Isso pode ser desvantajoso de consultoria e capacitação daqueles servidores que estão à frente da gestão do RPPS. Né? Isso pode ser visto como desvantajoso, porque exige uma certa dedicação, tempo. É bom que a rotatividade dos gestores não seja muito alta, porque é necessário um tempo para aprender, verificar como é que funciona e realmente saber como gerir um RPPS. Se a rotatividade é muito alta, quando a pessoa entra, quando a pessoa está sabendo, já está mudando aí as pessoas. Tá? E eu estou falando isso porque efetivamente isso é um problema que se observa em muitos RPPS. Alguns deles têm uma legislação que não fecha tão direitinho quem são os gestores, como é que vai ser o mandato deles e tudo mais. E eles acabam mudando com o governo. Né? Então, mudou o governo daquele estado ou daquele município, muda também os gestores do RPPS. Isso é muito ruim, porque é necessário um tempo para capacitação, um tempo de aprendizado. Né? A curva de aprendizado é alta. E aí, quando eles começam efetivamente a entender o que eles estão fazendo, já está mudando e o RPPS acaba perdendo muito com isso. Então, é necessário pensar nisso também quando a gente está trabalhando com o RPPS, principalmente quando a gente está dando uma dessas consultorias de orientação para os gestores que estão ali envolvidos. Né? É sempre importante falar sobre essas questões. Bem, existe também um risco da não aprovação do certificado de regularidade previdenciária, que só é fornecido caso esteja realmente tudo ok. E nesse caso, os municípios, os estados ficam impedidos de obter empréstimos, financiamentos e outras coisas da União. Então, isso é efetivamente um risco. A gente pode colocar isso como um risco também, né, de gestão e operacional, porque vai implicar imediatamente numa perda do CRP e mais futuramente em déficit atuarial e os servidores podem ficar sem receber efetivamente seus benefícios. Então, existem riscos envolvidos aqui num regime próprio. Né? Eles não são completamente isentos. Então, é necessário ter muita responsabilidade na gestão, ter muito cuidado, né, com toda a documentação, com todos os procedimentos que são feitos, porque isso pode resultar, né, em prejuízos tanto para os servidores que estão ali envolvidos quanto para toda a população daquele estado e município, porque o município, o estado ficar sem os recursos da União é algo que o prejudica como um todo, né? Não prejudica só a população vinculada ao RPPS, mas a população daquele ente federativo como um todo. Né? E assim também como demanda tempo para capacitação, demanda também estruturação de bancos de dados e é necessário toda uma dedicação, né, para a estruturação de um RPPS. E uma outra coisa é que existe uma dependência do mercado financeiro. Como eu disse, a gente está no regime de capitalização, que se o mercado financeiro está favorável, se a rentabilidade está alta, os rendimentos também são altos e a gente tem um bom retorno, o plano fica mais barato. Né, porque é necessário contribuir menos para obter o mesmo valor de benefício, já que parte desse benefício vai ser custeado por esses retornos dos investimentos. Mas também existem crises financeiras. E nessas crises financeiras, se os recursos não são bem geridos, a gente pode ter aí perdas que podem prejudicar os benefícios de todas as pessoas. Então, existe aí um risco que deve sim ser considerado.
Pensando aí, então, né, de uma forma mais geral, é claro que existem vantagens e desvantagens aos olhos de pessoas diferentes e tudo isso deve ser considerado. E nós temos aqui um outro compilado que é em relação à Previdência Brasileira como um todo. Né? O que a gente pode pensar? A gente pode pensar que, por serem planos capitalizados, os RPPS eles são, de certa forma, mais vantajosos, mais baratos que regimes de repartição. Né? Ainda que a própria pessoa não tenha que desembolsar aquele recurso numa repartição para poder custear um benefício, esse recurso vai ser desembolsado por alguém. Né? E se a gente está falando aí de serviços públicos, vai ser desembolsado pela população em geral. Então, é necessário pensar nessas questões. Né? A gente tem que os RPPS, eles são municipais, eles são estaduais. Então, existe aí a possibilidade de total adequação à realidade daquela população, né? Com as premissas atuariais adequadas, com as propostas de benefícios adequados para aquela população. Né? Isso eu vejo como uma grande vantagem. Representa, é claro, um pouquinho mais de trabalho para o atuário, mas é um tipo de trabalho que a gente gosta, né? A gente gosta de fazer uma avaliação atuarial bem adequada, bem ajustada aí para aquela população, então eu vejo isso como uma vantagem. Né? E a gente consegue tratar localmente problemas locais e encontrar soluções para situações diferentes, porque a gente tem essa possibilidade. Né? Um RPPS ele pode ser diferente do outro RPPS, seja em valor de alíquota, seja nos benefícios que são oferecidos, seja na forma de cobrar as contribuições. Então, é possível atender particularidades da realidade daquele município ou daquele estado. Então, eu vejo isso como algo muito vantajoso, né? Mas é claro, existem riscos, né? Exatamente por ser assim individual, né? Existem riscos que para municípios, para estados maiores, mais fortes economicamente, podem ser superados mais facilmente, talvez, do que para municípios menos estruturados. Né? Existe essa dependência também da realidade local. E para muitas localidades, ter gestores com uma formação excelente ali para lidar com o RPPS é algo difícil de conseguir, dado o nível de formação dos servidores locais, da população local como um todo, né? E às vezes é realmente algo complicado. Então, dependendo da realidade local, isso pode sim virar um problema, né? E se transformar em risco, além do risco que todos eles já têm mesmo, que é o risco operacional, risco de gestão, risco financeiro e todos os outros riscos. Né? E uma outra coisa que eu gostaria de apontar é a vulnerabilidade a questões políticas. Como eu disse, nem tudo é técnico. Né? Os resultados técnicos eles podem ser vantajosos ou desvantajosos para grupos de pessoas diferentes. Então, sempre vai existir brigas políticas, discussões, né, para encontrar qual seria a melhor solução. Né? Porque um resultado numérico, simplesmente, ele não é a solução. Né? Ele vai ser implementado e aquilo pode ser vantajoso ou desvantajoso para alguém. E essas pessoas vão discutir e vai ver depois qual deles efetivamente vai falar mais forte, vai apresentar mais argumentos, vai ganhar essa discussão e aquilo que vai ser efetivamente implementado. Se as coisas são bem levadas, ok, né? As questões técnicas vão ser ouvidas e tudo mais, mas nem sempre isso é verdade. Então, essas interferências políticas, essas questões políticas, elas podem atrapalhar um pouco a gestão do RPPS, mas ao mesmo tempo elas são super importantes. Por quê? Isso existe para as pessoas. Né? A previdência é para as pessoas, então as pessoas discutirem a previdência e tentar ver o que é melhor para elas faz parte do jogo. Então isso é parte, né? É algo necessário, mas que dá aí para a gente um trabalhinho extra, um trabalhinho a mais. E daí também a necessidade da gente saber comunicar todo o nosso conhecimento, né? Porque não adianta a gente simplesmente saber tecnicamente por que algo é bom se a gente não consegue explicar para aquelas outras pessoas por que algo vai ser bom na vida delas. Né? Então é necessário aí, mais do que compreender os conceitos, saber os efeitos daqueles efeitos, os efeitos que aqueles conceitos vão ter na vida das pessoas e saber apresentar para elas tudo isso. Bem, essas são algumas referências utilizadas. Muito obrigada e até a próxima aula.